direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é transversal a qualquer operação de business, de negócios, e que atravessa até a questão do esporte, do lazer, da qualidade de vida dos cidadãos, que é a questão da segurança. A Associação Comercial, no alto dos seus 215 anos, reestrutura um conselho de extrema relevância por aclamação. Josier, percebendo a importância, chamou uma pessoa de peso, que é o Fernando Veloso. Vocês vão conhecer um pouco mais do Fernando, que já é bastante conhecido. E não se esqueça, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser comunicado de novos vídeos. Mas o mais importante, traz o teu problema, a tua dificuldade, comenta lá que a gente vai interagir contigo. Fica com a gente. Fernando, conta um pouquinho pra gente, em primeiro lugar, quem é o Fernando que encantou a turma ontem, um auditório lotado, para ouvir o que você pensava com relação à segurança, o que a Associação Comercial do Rio de Janeiro está fazendo para contribuir para esse processo de melhoria da qualidade de vida no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil, porque as ações que aqui forem implementadas, elas acabam sendo multiplicadas, né? Principalmente as de sucesso. Conta para a gente quem é o Fernando. Bom, vamos lá, a gente deve ter umas 5 horas de podcast. Bom, Ricardo, primeiro eu queria te agradecer, né? Tá aqui no Rio. O Rio é mais na Associação Comercial do Rio de Janeiro. É verdade. Então, estou aqui graças ao nosso presidente, né, o Josier, que pagou essa missão, né? Presidiu o Conselho Empresarial de Segurança e Ordem Pública da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com as pessoas que nós convidamos e aceitaram estar junto com a gente, ombreando com a gente, já me enche de orgulho, né? E, ao mesmo tempo, de preocupação. Que estar na casa do empresário mexe com o meu coração, porque é um policial dentro da casa do empresário. E eu fui empresário a metade da minha vida. Então, eu dividi minha vida em 2, até agora, né? Talvez, quem sabe, vai dividir em 3, mas, por enquanto, a gente está dividindo em 2 grandes momentos, né? Metade da vida foi como empresário, né? Pequeno empresário, e a outra parte, quando eu entrei para o serviço público há 20 e poucos anos, né? Passei no concurso para delegado e, nesse percurso, né, aprendi muita coisa, vi um outro universo, mudei muitas ideias que eu tinha antes, como quem estava de fora, e talvez quem está assistindo a gente aí também ainda as tenha. É enriquecedora essa experiência, acho que dentro da polícia, dentro dos balcões da polícia, ela enriquece ainda mais, porque a gente, né, na polícia investigativa, a gente trabalha a história das pessoas, a gente investiga a atividade das pessoas, e aí você, claro, você vai atrás do mal, daquele que errou, daquele que cometeu um desvio, mas você acaba, né, tendo contato com o bom também. Então, conheci gente muito bacana ao longo desse tempo, né? Me apaixonei pela atividade. Eu nunca tinha pensado em ser policial, não fazia planos, não era aquele garoto que tinha carrinho de polícia, nada disso. O meu universo era outro, era com dono de padaria, dono de botequim, de bar, eu tive casa de suco no Rio de Janeiro, enfim, né? E me vi dentro, responsável por uma delegacia de polícia. Ao longo dos anos quis o destino, né? E graças a muito trabalho e ter contado com gente muito boa, né, que se transformou na minha equipe, cheguei a subchefia operacional, fui chefe da polícia por 3 anos, entre 2014 e 2016, né? Depois, né, assumi a Secretaria de Administração Penitenciária por 9 meses, comentei segurança na TV por 2 anos. Hoje eu sou pai do Joaquim, né, e estou tentando viver a vida numa velocidade um pouco mais normal, diferente da que eu vivi nos últimos 10 anos, né, que foram muito intensos. Mas o Fernando Veloso é um cara que é filho de portugueses, né, que chegaram aqui no Rio de Janeiro com a alma de empreendedores, né, sem nada. Meu pai sempre disse que a gente chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, né, e conseguiu fazer uma história bacana. Não é, né, rico, mas ele vive confortavelmente, educou muito bem os filhos, né? Foi isso que blindou a gente, que acho que, graças a Deus, me permitiu atravessar por várias tempestades e a gente sempre sair ileso, entrar pela porta da frente, né, em todos os lugares que eu entrei, e sair pela porta da frente. Então, eu acho que a gente continua com missões aí para serem cumpridas, e agora estamos abraçando essa encantados, né? Porque eu acho que quem ficou encantado fui eu, né?
encantado pela habilidade que o nosso presidente tem, né? Um cara que eu admiro muito, né? Já tenho contato com ele há algum tempo, uma pessoa que consegue conviver, consegue dialogar com diferentes mundos, né? Embora ele pense de uma maneira, mas ele não se fecha a outra maneira de pensar, e eu gosto muito disso nele, porque eu acho que a gente está precisando muito disso agora, né? E aí, falando só da área de segurança, senão a gente fica refém, né, de duas ideias distintas, duas disputas de narrativa ou dois enfrentamentos de ideologia. Muitas vezes antagônicas. Sem tirar razão de nenhuma delas, mas sem dar razão a nenhuma delas, porque o que a gente precisa na segurança, né, já entrando um pouco no assunto, né, o que a gente precisa muito na segurança é serenidade para poder avaliar, né, o que pode nos levar a um bom lugar ou não. Acho que o Rio tem sido cenário nas últimas décadas, né, de muitas experiências, né? A gente já teve, né, centenas delas, experiências que tiveram repercussão no mundo todo, né? As UPPs são um grande exemplo disso, né? A gente tem um número de mortes aqui, um número de crimes cometidos, um número de pessoas vitimadas que chega a patamares inaceitáveis, né? E a gente, agora, à frente desse conselho tão importante, porque, afinal de contas, o que o conselho, né, pretende, acho que essa é a missão que o presidente me deu, é fazer com que a associação comercial, através da força que ela tem, né, e do acolhimento que ela tem que dar aos empresários, porque são uma parte importantíssima desse mecanismo, né, já aproveitando a fala do Beltrame, né, que foi nosso secretário, né, com quem que esteve aqui, nos prestigiou e está à disposição do Conselho. Extraordinário. Vou repetir aqui o que ele falou durante o evento, né? Está à disposição do Conselho para emprestar a sua experiência, que afinal de contas ele foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro por 7 anos. Então as pessoas podem concordar com o que ele fez, podem discordar de algumas coisas, mas é inegável que ele tem uma experiência absurda, né? E a gente não pode... Conhecedor a fundo. A gente não pode desprezar, né, a experiência que nós já tivemos. Esse foi o que eu disse ontem, a gente estava até conversando sobre isso aqui. Eu acho que as pessoas normalmente tendem a vir me perguntar: o que você acha que a gente tem que fazer? Eu falei assim: olha, eu não sei, isso a gente vai discutir junto. Até porque eu fico muito feliz de conseguir formar, os conselheiros vão ser empossados em breve, né? Pessoas de excelente gabarito, né? Pessoas que conhecem muito em diferentes segmentos. Então a gente tem empresários, a gente tem servidores, a gente tem militares reformados, né, das Forças Armadas, do Bombeiro, a gente tem advogado, a gente tem gente de muito conhecimento, que é importante essa multiplicidade de visões para que a gente possa acomodar, né, e poder discutir com serenidade. Não dizer, olha, nós vamos adotar ou vamos aconselhar ou vamos recomendar ao presidente que ele adote determinada linha porque eu acho. Não, o que eu acho não interessa. A minha opinião muito pouco interessa. É com base nisto ou naquilo. Ou vamos contra-recomendar com base nisso ou naquilo. E para fazer isso eu conto não só com o Conselho, né? Vou reiterar aqui o agradecimento que eu faço às pessoas que estão se dispondo a fazer isso, que é uma atividade pro bono, né? Tem as suas atividades, vão dividir o seu espaço, né? Porque querem, porque tem muita gente ruim fazendo mal pelo Rio, Ricardo, mas tem muita gente boa querendo fazer bem pelo Rio. Então a questão é a gente conseguir pegar o pessoal que é do bem, dizer assim: vem cá, o que você pode fazer? Onde é que você pode ajudar? Que contribuição que você pode dar? Então a gente tem os conselhos aqui da casa, né? Eu já conversei com o presidente e falei assim: olha, presidente, a gente não tem a pretensão de chegar aqui e dizer: olha, nós somos donos da verdade, a gente que sabe como é que isso acontece, a gente sabe o que tem que ser feito ou não. É claro que nós temos uma experiência, evidente. Mas é importante a gente ouvir o Conselho do Turismo. O Sávio Neves estava ontem lá, né? O Sávio é um cara que tem uma experiência, né, abissal, né? A gente tem que ouvir. E sabe que o Sávio fez um comentário muito interessante, falando que cresceu bastante no trem do Corcovado a quantidade de visitantes. Agora, nesse final de ano, foi um recorde. Então, isso é uma coisa boa. O Rio continua maravilhoso, o Rio continua o Rio. E nós temos, Fernando, que buscar, sim, trazer a centralidade da voz do empresário. O que o empresário do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, pensa com relação à segurança, com base técnica. E com essa base técnica, fazer esse auxílio aos políticos que constroem a legislação e que executam no dia a dia. Eu acho que isso é muito importante, né? Eles precisam olhar, para quem olhar? Olhar para o Fernando, olhar para o Josier liderando, para buscar alguma direção e falar assim: gente,
Eu pensei que era desse jeito. Mas vocês têm... Quais são as bases para essa afirmação, para esses pontos que vocês colocaram como as metas do Conselho? Vamos animar o podcast? Vamos animar, vamos esquentar, vamos jogar um pouco de querosene nessa fogueira. A segurança, a temática da segurança, ela, apesar dela trazer dor, sofrimento, porque quando você fala de segurança, você não está falando de passeio, de turismo, de progresso, de técnica. Você está falando de sofrimento, você está falando de dor, você está falando quando não dá certo. Né? Porque se tudo der certo, ninguém lembra da segurança. Passa direto lá. Tudo foi ótimo, ninguém foi vítima de nada, né? A gente passa direto. Então, a segurança é esse o lugar. É esse o lugar de atrito. Mas, por outro lado, a segurança também é muito atrativa. Porque a segurança também traz muito poder. Isso tem que ser dito. Eu acho que o público qualificado que ouve a gente aqui agora, né? Eu acho que eu falo isso de fato de coração, porque eu acho que o empresário, pelo fato de ter sido empreendedor durante muito tempo, né, a grande parte da minha vida eu fui empreendedor, eu tive pequenos negócios, eu acho que é importante que as pessoas, né, que confiam, que acreditam, né, que continuam ali colocando, matando os seus vários leões por dia, né, porque o empresário feliz é aquele que só tem que matar 1 leão por dia. O problema é quando vem 3 ou 4 ao mesmo tempo. Né? E as pessoas que vivem, que correm disso, ou que optam por outra vida, que preferem ser assalariados, que preferem ter uma vida tranquila, que preferem não arriscar, enfim, que desistem de arriscar, essas pessoas vão lá dar a sua contribuição em buscar o seu sentido de vida e seguir. Mas esse cara, o empresário, esse sujeito, ele não pode ser deixado de lado. Então, eu acho importante, por isso que foi um dos motivos também que me fez, né, ceder, né, à tentação, ao encantamento do Josias. Então, assim, por que a segurança ela traz poder? Porque muitas vezes você tem coisas positivas que deixam de ir à frente porque elas contrariam interesses. Muitas vezes você tem coisas negativas que vão à frente porque elas beneficiam alguns outros interesses que não são necessariamente... não necessariamente legítimos. Como nós fazemos para nos proteger disso? Né? Podem ser interesses até legítimos, mas sob outra ótica. Por exemplo, a gente pode ter uma determinada... Eu vou usar logo um exemplo para a gente não ficar... para aquecer aqui o negócio, né? Para o empresário que está assistindo a gente aqui, para ele acompanhar. Nós tivemos o episódio da UPP, o fenômeno UPP no Rio de Janeiro. Todo mundo ouviu falar. Tanto no Rio de Janeiro, quanto em Lisboa, quanto em Madrid, quanto em Nova York, quanto no Alasca, porque o UPP virou uma marca. Eu estava à frente da chefia na época, estava na subchefia antes, depois na chefia, acompanhei a implantação, o desenvolvimento e o decair da UPP. Então tem toda uma história nisso aí. Então a gente não vai transcrever isso aqui agora, mas o que acontece com a UPP? Ela acabou significando, representando um valor. E esse valor foi apropriado pela política. Então é claro que a polícia cometeu erros, a polícia cometeu falhas, cometeu. Se não tivesse cometido, a gente teria que estranhar, porque afinal de contas um projeto da dimensão que foi a retomada de território, né? A devolução da dignidade às pessoas que viviam naquele território sujeitas ao poder das armas, sujeitas ao mal, né? Porque eu não tenho receio de dizer aqui o que tem que ser dito com as palavras que têm que ser ditas. São bandidos que dominam, são criminosos, são pessoas do mal, né? São pessoas que não querem o bem de ninguém, eles só querem, dentro da loucura que eles vivem, dentro do devaneio que eles vivem, do desarranjo, né, de ideias que eles têm lá, que os orientam, eles submetem as pessoas aos horrores que nós, do Rio de Janeiro, sabemos muito bem. Né? E quando a segurança faz aquele movimento que fez, é claro que, na medida em que tudo tem política, a gente tem política em casa, tem política com filho, tudo tem política. Então, a gente tem que... As coisas precisam ser conciliadas, precisam ser, né, de alguma maneira sincronizadas. É natural, faz parte da nossa vida em sociedade. A política não pode dominar, ela não pode bypassar. Né? Então, é oportunidade para a gente colocar para o nosso ouvinte aqui como que a gente se defende disso. A gente precisa da política, mas como a gente faz para a política não vir e tomar conta? Então, tem alguns conceitos que são importantes ao longo do tempo. Porque, Fernando, sem te cortar, o afastamento da população das questões políticas ajudam absurdamente o desvio da finalidade que é trazer o bem para o cidadão. Se os bons se afastarem, ficarão os maus e nós seremos governados por eles. Não tem como negar isso. É claro que dá um certo... Eu mesmo, né? Não me sinto à vontade para participar de nenhum processo político, nem tenho mais vontade para isso. Mas eu não deixo de tentar motivar as pessoas
que eu percebo que são pessoas que precisam estar à frente da coisa pública. Porque se todo mundo que é do bem, que não gosta de se envolver, que não gosta de se meter em falcatrua, que não gosta de acordos espúrios, que não gosta das coisas... A gente vai ser governado pelos maus, porque alguém vai nos governar. A gente não vive numa sociedade sem governo. O homem não conseguiu conceber isso ainda, né? Seja lá na diferente modalidade que for, as melhores ou as piores, tem que ter governo. Então, como a gente se defende disso? Então, nós não precisamos reinventar a roda. O que nós precisamos fazer é buscar o conhecimento que já foi produzido ao longo da história da humanidade. Então, a gente tem conceitos, por exemplo, de Estado e de governo, né, que a gente vai esquecendo. E a gente deixa de falar durante isso muito tempo, aí isso vai ficando lá atrás. O cara que tem 20 anos hoje não sabe, por exemplo, o que foi inflação. Né? Então, quando eu vivi 110, 115% ao mês. Eu tinha papelaria na época. Eu tive papelaria há muitos anos atrás. Isso não tem registro nenhum, eu tinha pessoas que... Eu tinha um cara que a gente pagava ele, tinha que pagar o salário dele, e ele só ficava remarcando o preço o tempo todo. Porque o sujeito que chegava no balcão para vender, eu ia comprar mais caro do que eu estava vendendo. Eu falei, mas como assim? Então isso era loucura. Essas pessoas, os mais novos, eles não sabem o que é isso. A inflação é quando o preço aumenta, eles não fazem ideia do que é isso. Da mesma forma, o conceito de Estado e de governo. Então, por que a polícia consegue... Por que a política conseguiu capturar a polícia e só prevaleceram os interesses políticos? A UPP não foi à frente, a UPP sucumbiu porque ela foi sequestrada pela política. Claro que tem uma série de nuances, tem uma série de... A gente pode discutir isso durante muito tempo, mas eu estou pegando o exemplo da UPP só porque ele é emblemático para o Rio de Janeiro. Né? A gente está aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Né? Por que isso acontece? Porque essa distinção entre o que é de Estado e o que é de governo está muito perdida, está muito sombria. A gente precisa resgatar isso. O que é de Estado? Né? O que é de governo? O governo pode ser um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de centro, pode ser um governo do que for lá. Mas o que é de Estado tem que permanecer. E a polícia é um organismo de Estado, ele não é de governo. A polícia não pode mudar de cara quando a gente muda de governo. Isso não pode acontecer. Não pode estar limitada a 4 anos. Não pode. A polícia tem um eixo central, tem uma estrutura central ali da polícia, né, como de outros assuntos que são de Estado também, que ela não pode ser influenciada se chega um sujeito lá, que ele é favorável a aumentar a repressão e não sei o quê, ele não pode chegar e dizer assim, vamos dar tiro na cabeça. Por mais que todo mundo tenha vontade de dar tiro na cabeça. Porque isso não é decisão de governo, isso é decisão de Estado. Aí o Estado tem que se mobilizar e dizer assim, nós vamos votar aqui agora, então nós vamos autorizar formalmente a polícia dá tiro na cabeça. Então você está dizendo que o caminho passa pelo governo federal, mais do que a questão do Estado, o Estado maior, essa história passa pela questão do governo federal. Ricardo, a gente tem um sistema que ele é difícil de entender. Nós temos eu sou muito favorável à descentralização de poder. Né? Independente das vantagens ou desvantagens dos diferentes modelos de sistema de governo, independente disso. Por quê? Porque eu acredito que o poder ele tem que ser fatiado. Quanto mais centralizado for o poder, se nós tivermos uma pessoa que nós adoramos, que nós achamos que aquela pessoa é excelente, que ela é super honesta, que, enfim, ótimo, mas ela não vai ficar para sempre ali. E a possibilidade do desvio vira grande, né? Porque existe. O poder então, inebria. A divisão do poder, né? A repartição do poder, ela traz dificuldades, ela traz trabalho, mas ela traz mais segurança. Então, quanto mais a gente centraliza o poder, a meu ver, é pior. Né? Então, hoje nós temos uma pessoa no governo federal, amanhã teremos outra. Um ministro, um secretário nacional, seja lá o que for. Ele tem que ter poder, é claro que ele tem que ter poder. Agora, tem questões, né? E aí a gente vai remeter um pouco aqui à lógica americana, por acaso eu tive a oportunidade de conviver, de morar lá durante algum tempo, a lógica deles é completamente diferente. Você tem um presidente, né, que é claro que vai mudar a política nacional se você tiver um presidente mais para um lado ou mais para o outro, mas isso não vai mudar tanto a vida do americano como muda a vida do brasileiro. Porque a gente vive numa lógica de achar que o Estado tem que nos dar tudo. Então a gente foi massacrado com essa ideia ao longo das décadas. Então, quando a gente faz isso, a gente concentra. Não, pô, o Estado tem que me dar tudo. Quanto mais eu tiver um cara que resolva isso numa canetada, num apertar de botão, melhor para mim. Só que aí o cara que está lá, quando ele muda, e agora? Estou lascado. Porque agora o cara tira tudo que eu quero que ele me dê. Ou então ele me dá tudo e isso fica virando. O americano, por mais que o presidente tenha, claro, influência, ele não muda a vida do americano da forma como acontece no Brasil. Por quê? Porque o poder é mais descentralizado. Porque os estados são estados federados. Eles não é como a gente aqui, né? E essa centralização ela está cada vez mais aumentando. Voltando para o nosso tema, que é a segurança, quanto mais a gente centraliza essas decisões num governo central, mais longe ela fica do cidadão.
Porque ninguém mata ninguém, ninguém rouba ninguém, ninguém estupra ninguém. No governo federal é ali na rua X, no bairro tal, na cidade Y. Na cidade, então, é ali. A discussão está mais relacionada à cidade do que a um governo federal. Aí a gente vai fazer até provocação aqui para o empresário que está acompanhando a gente. Né? A gente vê nos filmes, né, de Hollywood e tal, tem o xerife lá, o sujeito é eleito. Isso é bom, não é? O que o Veloso está falando agora? Tá maluco? Está querendo? Não, eu estou querendo provocar as pessoas. É claro que a gente vai falar de coisas mais efetivas, mais do dia a dia. Vamos falar do conselho. Mas não há política nenhuma, não há ideologia nenhuma. Nada prospera se não tiver antes uma ideia. E as ideias das pessoas têm sido apagadas num sentido. No sentido de que elas precisam que o Estado as dê tudo. Não, precisa cobrar do Estado sim, porque o Estado é que tem a força. Quem tem o monopólio da força é o Estado e assim tem que ser. Porque senão a gente volta na base do olho por olho. Mas o cidadão precisa saber o que ele precisa cobrar. Né? Então, quando a gente diz que a segurança... A gente olha para o Estado e diz assim, você tem que me dar segurança. A gente esquece que grande parte do que acontece na segurança pode ser melhorada ou piorada pela nossa própria conduta. Não é transferir a responsabilidade para o cidadão, não é. Mas o cidadão tem um papel muito importante. Parte nessa história. Uma parte representativa, significativa desse papel é o que ele cobra do próprio Estado. Então, vou usar um exemplo aqui para não ficar muito vago, né? Achar que está filosofando, né, demais. Embora eu acho que filosofar é um papel importante e as pessoas deveriam fazer mais isso. Mas nós tivemos casos emblemáticos no Rio que marcam o Rio de Janeiro e fazem a imagem ruim do Rio rodar o mundo. Né? Não tem muito tempo, um médico na Lagoa, Rodrigo de Freitas, foi vitimado por um bandido, né, que já tinha 16 passagens pela polícia. O médico morreu, uma pessoa que estava ali usufruindo, trabalhou, enfim. E o que fica daquela história é porque a polícia não tinha um policiamento na hora, que o Estado não planejou aquilo, porque todas essas questões que não deixam de ser importantes e não têm que ser vistas, mas elas são periféricas, elas não são centrais. A questão central é como uma pessoa que entrou no sistema 16 vezes consegue, na 17ª, que foi, né, imagina tantas outras que ninguém soube, né, provocar a tragédia que ela provocou. O que o Estado fez nas vezes em que ela passou pela mão do Estado? Eu fui secretário de administração penitenciária há pouco tempo. Né? A gente está prendendo bem, a discussão é só, prendemos muito ou prendemos pouco, temos que prender mais, temos que soltar menos. Essa discussão eu acho que é válida, é importante. Não estou conclamando aqui a gente erguer masmorras e deixar todo mundo apodrecendo lá. Mas também não sou a favor de desencarcerar porque tem que desencarcerar porque o sujeito lá é vítima. Não é isso. Vamos discutir de forma transparente, com argumentos que possam ser contestados ou não. Que os argumentos se mantenham ou caiam. Então, o que nós fazemos com uma pessoa que entrou 16 vezes, na 17ª ela foi e matou um médico com uma faca na Lagoa Rodrigo de Freitas? O que nós fizemos? Vamos visitar essa experiência e vamos... O que a gente conseguiu fazer? É a legislação. De fato, a legislação é leniente. A legislação que nós temos hoje, ela é louca. Porque ela é um estímulo à prática do crime. Vamos fazer um exercício Passa aqui. Também pela interpretação da legislação, né, Fernando? Não, a legislação já é ruim. Aí quando a interpretação já tem uma tendência única a uma ideologia, que é o que acontece hoje, aí a gente é um caminho direto para o caos, não há dúvida nenhuma. Né? Então, eu ia fazer uma provocação aqui, esqueci qual era a provocação que eu passei. Mas eu estou falando muito, você tem que me... Senão eu decolo aí. Não, vamos. Eu acho que está extraordinário. E o mais importante disso, Fernando, é que a gente quer que a pessoa que está ali assistindo consiga entender qual é a forma que ele pode contribuir, ou até se ele pode contribuir. Porque muitas vezes, como nós conversávamos aqui um pouco antes com o Benjamin, você fica obrigado, se vê obrigado a participar como contribuinte de uma milícia. Ou então você pega e tira... Não, então tá ótimo, eu vou... 15 milhões a fábrica instalada aqui, ou a minha estrutura empresarial instalada aqui, eu vou tirar esses 15 milhões e vou procurar outra área. Puxa vida, só estou encontrando outra área por 25 milhões, o meu custo vai ser alto, eu paro a minha produção e eu não consigo os 15 aqui, porque como ali está cercado por uma determinada milícia ou bandidagem, eu vou conseguir 3.
Meu Deus. Segundo... Qual é a nossa contribuição? E eu vou te dar um exemplo. Como você está dando alguns exemplos muito interessantes, eu vou te dar um exemplo. Eu procurei o prefeito Eduardo Paes há um tempo atrás, na primeira gestão dele. Fui muito bem recebido e ele agiu rápido. O Eduardo ele tem essa percepção de agir rápido. E agir rápido, né? Que eu falei, olha, eu tenho câmeras aqui na empresa. Eu gostaria muito que as minhas câmeras pudessem ser integradas a esse processo. À época tinha, parece que 1.500 câmeras na cidade, uma coisa assim, que pudesse ser integrada. Esse CAPEX, esse custo de investimento é meu, porque eu quero, é decisão minha, ter as câmeras na empresa. O OPEX é o custo de operação, manutenção daquelas câmeras. Se um passarinho atropela a câmera, eu tenho que ir lá e colocar outra câmera. É um custo meu. Posso até aumentar a quantidade de câmeras, desde que elas sejam pegas pela prefeitura, porque caso eu tenha algum evento aqui, a prefeitura vai conseguir compartilhar com a polícia, que esse era o acordo com a polícia, para que a polícia identifique ou resolva o problema de uma forma mais rápida. Da mesma forma que isso acontecendo com um vizinho meu, ou mesmo na rua, a prefeitura possa usar essa imagem com uma facilidade muito maior sem me pedir autorização. Eu já estou dando a autorização. Tecnicamente, a gente teve dificuldades de fazer essa cessão à prefeitura, mas a ação dele foi muito rápida, né? Então, conectando ali a Casa Civil e tudo para ver que solução. Acho que hoje, passado todo esse tempo, ele já criou essa condição. Como é que a gente contribui como cidadão? Eu acho que esse que é o ponto, né, Fernando? Vamos lá. Eu acho que é o primeiro passo, Ricardo. O primeiro passo é o cidadão ter essa consciência de que a contribuição dele é importante. A contribuição dele não se resume ao dia da eleição ir lá escolher um cara que ele acha que vai resolver a vida dele. Está enganado quem acha isso. E, infelizmente, muita gente acha isso. Olha, eu votei no cara que eu achava que era certo e ele não fez o que eu esperava. Não, se você pensa isso, você está redondamente enganado. Você está contribuindo para o seu fracasso. É no dia a dia. Essa participação, a democracia não se resume à escolha de quem vai te governar. A democracia, né, ela se estende até a sua interferência na forma como você é governado. Então tem lugares que você tem recall, enfim, aí a gente vai para um outro assunto. Mas acho que o primeiro passo, a importância é a pessoa saber que a contribuição dela é importante. Porque eu também entendo as pessoas dizem assim, eu desisto. Eu sou vítima de alguma coisa, eu nem registro, não vou fazer mais. Não adianta nada. Eu vou perder um tempão. É natural que as pessoas pensem assim. Só que quando elas pensam assim, elas estão assumindo, né? Olha, a gente está caminhando para o abismo. Então, acho que o nosso papel é dizer assim, olha, o seu desistir, por mais que possa estar até justificado, ele contribui para um fracasso ainda pior. Então, vamos conscientizar da importância da participação. O Estado é fraco, o Estado é ruim em comunicar isso. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. A gente está falando aqui para o empresário, associação comercial. Eu acabei de assumir a presidência do Conselho Empresarial de Segurança e Ordem Pública. O que a gente pretende fazer? Através dos outros conselhos, porque a gente não quer concentrar, a gente não quer... A gente quer tentar capilarizar. Quer resultado, né? A gente quer resultado. E eu entendo que esse resultado vai vir tão maior seja a participação, melhor será esse resultado. Então, o que a gente já está se movimentando para fazer, né? Através dos conselhos, você tem lá o conselho, usei o Conselho de Turismo como exemplo, mas você tem o Conselho de Logística, né, que tem a questão do rebuse, lá do roubo de cargas, e a gente poderia falar de todos os conselhos aqui. Através desses conselhos, a gente pretende alcançar o empresário. Então, dentro de determinado conselho, que aquele segmento ele se encaixe mais, ou ele seja potencialmente mais alvo de determinada modalidade de ação criminosa. E aí, no caso da carga, fica muito óbvio. No caso do logística, é muito óbvio. Mas você tem vários outros, né? Até da renovação do centro do Rio, que é um conselho recentemente instaurado pelo nosso presidente. O conselho do Juedi, de varejo. De varejo, enfim. A gente tem para tudo. A ideia é a gente, através dos conselhos, a gente estabelecer um canal, um fluxo de informação de dois caminhos, de mão e contramão. Então, por exemplo, já estou separando aqui, o meu pessoal já começou a me mandar aí aquela velocidade para a gente conseguir organizar as coisas. Para a gente traduzir o que está no universo dos especialistas de segurança, né? Esse pessoal que sabe muito, a gente envelopar aquilo, a gente empacotar aquilo de uma forma simplificada, de uma forma simples,
né? Para quem está no dia a dia, para quem não vive a segurança. A segurança é algo que... o negócio dele, o business daquela pessoa é outro. Não é, a segurança é só algo que está interferindo ali, que está atrapalhando. Para a gente transferir esse conhecimento para esses conselhos, para que eles se comuniquem com o segmento que é vinculado a eles, que eles representam. Então a gente já começou a fazer isso de uma maneira, nesse sentido. E a gente espera ter de volta dos conselhos o retorno do que a segurança está impactando naquele determinado segmento. Então muita coisa a gente já ouve. Mas, por exemplo, foi o que eu falei durante a posse ontem, com o presidente inclusive. Você tem uma série de demandas, porque todo mundo quer uma bala de prata, todo mundo quer um botão que a gente vai desligar e no dia seguinte as coisas vão estar melhor. É claro, é natural que seja assim. Só que a gente dificilmente vai conseguir isso na maioria das questões. Mas tem uma série de coisas pequenas que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, você tem questões que às vezes podem ser regionalizadas. Você pode ter determinada ação criminosa que pode estar acontecendo, até uma Cracolândia, né? Não tem aqui no Rio, só em outros estados, né? Mas vamos fazer de conta que isso é forte, não, mas faz parte do consciente, eu acho que tem que estar observando. Né? E aquilo está acontecendo em determinada região. Os empresários juntos, na associação comercial, você tem muito mais força. Você tem um conselho. Aí pode ser, dependendo do conselho ao qual você está vinculado. Esse conselho está vinculado ao nosso conselho de segurança. A gente pode fazer um encaminhamento para os órgãos responsáveis por adotar as medidas que não estão sendo adotadas. E o mais importante é que não é só encaminhamento, não é só criar esse canal de comunicação mais fluido e chegar em quem pode agir, mas é o acompanhamento do resultado dessa comunicação. Com certeza, a gente ligar as pontas. Então, sejam esses órgãos, podem ser, num primeiro momento, pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Militar, que são as mais receptivas para receber, porque você quer reclamar com alguém, você tem uma série de canais para reclamar das polícias, né? E é bom que seja assim, né? Porque ninguém consegue melhorar o seu desenvolvimento lá, o seu atuar, se não ouvir o que está acontecendo errado. E as polícias fazem isso, né? Elas fazem isso. Mas e os outros órgãos? Assistência social, por exemplo. Como é que a gente consegue reclamar, né, de alguma falha na assistência social no âmbito do Estado ou no âmbito municipal? E a gente não tem só, a associação comercial não está limitada só à capital. Né? Então, essa conexão entre quem tem o dever de fazer, quem recebe o recurso para fazer e não está fazendo. Então, o empresário que está sofrendo isso lá, né, o empresário que é vinculado à associação comercial, que participa, aquele que não desistiu, aquele que está consciente de que a participação dele é importante, tá ruim, tá difícil, toda hora eu tomo pancada na cabeça, é pancada de ladrão, é pancada do Estado, é a pancada do fisco, é a pancada de todo mundo, né? E ninguém faz nada. Mas esse cara está vinculado à associação comercial? Pô, cara, tem um cara que está dizendo, falei, procura, a única coisa que você tem que fazer, né? É o que te resta fazer, né? Ele vai encaminhar através do conselho, isso vai chegar a gente não vai virar aqui, né, um anteparo de tudo, porque nós não temos essa pretensão e nem temos capacidade para isso, mas através do conselho, no qual ele está vinculado ali, a temática da atividade empresarial dele, isso vai chegar a gente e a gente vai estar aberto, a gente quer isso. A gente quer receber isso. E essa interface é o desafio que a gente tem hoje. Porque cada conselho também tem o seu dinamismo. Tem uma série de outras questões, né? Que estão no dia a dia. O desafio nosso agora é fazer isso fluir. Não, peraí, tem um monte de reclamação. Não, como é que a gente... isso está consolidado aqui. O problema central aqui, a origem é essa aqui. É essa ocupação irregular aqui que está acontecendo. É essa ausência de serviço aqui. É isso aqui que está originando. E aí, nesse sentido, o Conselho de Segurança tem as pessoas que têm esse expertise. Tem empresários lá que conhecem de segurança, tem gente que é do ramo de segurança. O Sérgio Magalhães, que é não só de segurança, mas ele é de urbanismo, foi... Eu até vou me permitir, vou pedir desculpa aqui aos meus conselheiros, eu não vou entrar no nome deles, porque eu vou fazer surpresa, vou fazer mistério, porque eles vão ser empossados e a gente vai dar, porque eu quero dar, eu não quero ser estrela de nada. Eu quero ser só o articulador para isso. Né? Eu quero, um dia que eu estiver saindo daqui, dizer assim, presidente, está aí, a gente conseguiu dar andamento. Um bom combate. A gente fez aí, apanhamos onde tinha que apanhar, mas vencemos onde dava para a gente vencer. E dar o espaço para os conselheiros, porque é a gente que sabe muito. Então, acho que se a gente já fizer isso, Ricardo, aí o pessoal pensa assim, mas tá bom, mas o que a gente vai mudar? Aqui é a associação comercial, a gente não detém o poder da norma. Mas alinhar o pensamento do empresário com relação ao tema, eu acho que é fundamental. Ouvir o empresário, Ricardo. Ouvir. A gente precisa criar um canal para ouvir o empresário. Então,
O empresário quer ser ouvido num monte de coisa. E ultimamente, né, na questão de tributos e tal, tem um mundo para se falar. Não é, eu não vou tratar disso, né? Mas da segurança eu quero tratar. Então o empresário que está ouvindo a gente hoje, que ele tá, esse cara tá falando isso aí, nem me lembro dele direito e tal. Deixa eu fazer um comentário aqui, ver que resultado... Não, da pessoa interagir e falar assim, tá bom. Como é que deixa eu fazer um comentário aqui, olha, tá acontecendo no Irajá, assim, 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 ou então aqui em Itaperuna, tá acontecendo assim, assim, assado. Caramba, vamos sentar com o chefe de polícia, vamos sentar Como é que a gente vai fazer isso? De direito para entender a locomoção dessa... Isso aí. Traduzindo em você, empresário, tem poder, sim. Você tem poder. Só que o seu poder é exercido de forma conjunta com os seus empresários que são parceiros seus, que são concorrentes seus. O seu poder ele é tão mais forte na medida em que você consegue exercê-lo junto aos seus concorrentes. As mesmas empresas da mesma atividade, né? E é para isso que existe uma casa com uma associação comercial. Há 215 anos. Há 215 anos. Então, o que a gente quer? A gente não pretende ser melhor do que ninguém aqui, né? Fazer uma fórmula mágica, nada disso. Mas eu acredito que, fazendo uso da força que tem, a base que faz um país, que gera riqueza, porque quem gera riqueza na sociedade, vou dizer, não é governo nenhum gera riqueza nenhuma. O governo consome riqueza. O governo consome riqueza. E ele é hábil em consumir riqueza. Hábil. Né? E consome, quanto mais quer se manter no poder, mais consome riqueza. Quem gera essa riqueza que é consumida pelo governo? É o empresário, é a atividade empresarial. É quem inova, é quem sai do conforto, é quem tinha aquele recurso e podia aplicar em alguma coisa e tal. Mas falei, não, eu vou abrir. Ou viver o resto da vida com aquele recurso. Ou viver o resto da vida, ou ir para outro lugar. Fala, não, eu vou produzir. Mas o cara tem aquela coisa... Né, que se ele fosse pensar só com a lógica, com um conforto da segurança e tal, ele fazia, não faria. Mas ele faz. Então, é esse cara que movimenta a economia. É esse cara que gera riqueza. É esse cara que gera, uma palavra que eu tenho, né, minhas ponderações, daria um outro podcast para isso, a tal da justiça social. É esse cara que gera. Porque não tem melhor programa de justiça social do que a geração de riqueza. O empresário não explora quem trabalha para ele. O empresário ele tem maus empresários, né? Tem maus empresários, como tem maus policiais, como tem tudo. Mas sem essa atividade, então, eu acredito, desculpa até se eu me empolguei aqui né? Mas eu acredito que a gente não pode desprezar essa força. E essa casa aqui é a casa que consolida essa força. Então, o que a gente está fazendo é dizer para o empresário, você tem poder sim, exerça o seu poder. Como a gente vai fazer isso? Na minúcia. Mas como é que eu faço? A gente vai detalhar isso tudo. Essa aqui é só um primeiro contato, né? Eu me permito antecipar linhas gerais que nós já discutimos com o presidente, que é quem decide em última mão, né? Ele que diz vamos fazer sim ou não, né? Porque a decisão é dele. Né? Mas é um cara que tem um ouvido muito bom. Ele ouve muito. Ele tem um ouvido muito bom. Ele falou, olha, isso. Como cidadão, eu penso um monte de coisa. Falou isso até, né? Eu penso um monte de coisa. Mas eu tenho aqui pessoas capacitadas nesse time que o Fernando montou para trazer ponderações sobre o meu pensamento. Para não dizer que eu não mencionei ninguém, eu vou falar só do nome de um deles aqui, que é o André Godinho. Né? O André fala só do André Godinho, porque é um guerreiro, é um batalhador. É um batalhador, né? E assim, sem as mãos dele não teria acontecido. Porque a gente também tem as nossas limitações, a gente tem que dividir o tempo numa série de coisas, assim. Então eu vou me permitir antecipar aqui, mas vou fazer um certo mistério quanto aos demais integrantes, porque no momento certo eles vão ter o seu destaque, né? Vão ter a sua fala. Quando a gente já está pensando em alguns projetos, né? Alguma coisa para a gente apresentar ao presidente, olha, o projeto não é meu, é do conselho pela mão do conselheiro tal. É isso que a gente quer fazer. Enfim, acho que é a melhor contribuição que a gente pode dar. E até fazer um chamado, né? Você que está assistindo a gente, tem alguma ideia disruptiva, inovadora, traz para a mesa, seja no Conselho de Segurança. E eu vou te fazer uma provocação, Fernando. Faça. Por que o Uber, por que a 99, por que os táxis amarelinhos, por que as motos não são obrigadas a terem as câmeras? Onde um sistema, eu não estou propondo aqui que fique 500 policiais olhando câmeras o tempo todo, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo, não funciona. Se existe, não funciona. Mas que com a inteligência
analise e aponte. Opa, Dias da Cruz, próximo ao número 32, porque tem GPS, tinha uma pessoa armada. Então, o deslocamento, o sistema avisa policiais da região, perto tinha uma pessoa armada, porque para estar com a arma visível e a câmera reconhecer, ele não está pensando boa coisa. Então, já direciona. Por que não tem? E se você tem alguma ideia parecida, diferente, mais disruptiva, traz para a gente conversar. Olha, Ricardo, vamos devagar, né? Vamos devagar. Essa questão do controle das imagens, ela não é a panaceia que alguns apresentam como sendo. Ela não é. Agora, não há dúvida nenhuma que ela traz uma série de benefícios. Essa discussão está muito em voga agora com as câmeras corporais dos policiais. Então tem uma discussão aí, né? Descambou. Eu, como cidadão, acho que é a melhor coisa do mundo. Acho que é bom pro policial e acho que é bom pro cidadão. Enfim, tem uma série de... É um assunto que dá pra gente falar um podcast inteiro só sobre isso. Eu seria capaz de te elencar aqui uma dezena de vantagens e uma dezena de desvantagens e outra dezena de impossibilidades, que são vendidas como absolutas quando não são. Então tem dificuldades para se implementar isso. O que eu gosto de fazer é escrutinar, é colocar em tensão, é desafiar o argumento. Então, somos a favor das câmeras de policiais? Ótimo. De que forma nós vamos implantar isso? Ah, porque a cadeia de custódia da prova e tal, temos condição para isso? Qual é o orçamento das polícias? Vai ter recurso para pagar isso? Ou é só comprar câmera? Botar câmera no policial não é só comprar câmera, não. Tem que ter uma estrutura por trás disso. Ou, será que daqui a alguns anos, depois que alguém cortar a fitinha, ganhar o voto, porque colocou a câmera, será que daqui a algum tempo não vai ter policial saindo da rua, saindo da viatura e indo para uma sala para ficar mexendo em câmera? Será que a gente já... Ah, mas tem inteligência artificial. Então vamos discutir isso. Vamos discutir isso de verdade. E não com vontade de fazer alguma coisa para poder cortar a fitinha e ganhar o voto. Porque cortou a fitinha e ganhou o voto. Ótimo. Só que a polícia fica lá trabalhando com o negócio. Então eu vou me permitir... Né, a gente já teve uma ideia mirabolante no Rio de Janeiro, que foi o tal do dirigível. Porque o problema da violência ia acabar. Bem lembrado. Porque um dirigível com uma câmera super potente ia conseguir aumentar a imagem 1 milhão de vezes e não sei o quê. E aí todo mundo andava pro alto olhando, cadê o dirigível, cadê o dirigível? Eu não sei onde foi parar o dirigível. Mas o fato é que essa ideia já foi apresentada como uma solução, né, para o problema da violência no Rio de Janeiro. Então a gente está cansado de ideias mirabolantes. Não estou dizendo que a câmera seja, não. Tá? Mas uma das coisas que me parece que nós não podemos deixar de fazer é ouvir quem já trabalha com isso. Então, por exemplo, nessa história das câmeras, né, você vê gente do judiciário, e não estou dizendo que não estejam bem intencionadas, talvez até estejam acreditando com as suas crenças pessoais. Você vê gente de fora da seara criminal, do ambiente criminal, que aí eu coloco o Ministério Público, Justiça, Defensoria, e as próprias polícias não são ouvidas. Ninguém pergunta o que a polícia pensa. Ah, não vou perguntar porque é corporativista, vai falar... Ah, peraí. Tudo bem, pode até ser corporativista. A gente tenta eliminar o que é o discurso corporativo. Dia a dia, né? Não vamos desprezar. A gente vai fazer... Ah, não, agora uma cirurgia vai ser feita da maneira X, Y, Z. Não, eu não vou perguntar ao médico não, porque o médico quer ganhar dinheiro, não. Você sabe que eu vi uma entrevista da Xuxa ontem e ela falando... eu resolvi botar... aumentar o seio... E fui a uma médica que me recomendaram e lá a médica começou a me desenhar toda. Eu falei, mas doutora, por que a senhora está desenhando a minha bunda? Por que a senhora está desenhando a minha cintura? Você vê que segurança é um assunto tão amplo que chega na bunda da Xuxa. Relaxa. Desculpa aí, no final, ela aborrecida, falou, nossa, ela deu uma geral em mim que eu não queria e hoje sofro com alguns efeitos dessa operação maior. E aí, talvez seja parecido com isso, de você não ouvir quem está lá. Não ouvir ou simplesmente ignorar o que, pelo discurso da Xuxa... Desprezar aquela visão. Desprezar aquela visão. Ela desprezou. Você trouxe um caso assim, é emblemático, e aí eu trago o outro na esteira do exemplo que você trouxe, que é o seguinte, a gente, dentro desse ambiente de crime, e eu até faço até um convite para as pessoas aqui, né, os empresários que estão nos ouvindo, os nomes que nós usamos, a gente não pode descuidar com a terminologia que a gente adota. A
A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala violência, a gente está, a meu ver, a gente está cometendo um equívoco. A gente não está usando o nome correto. Porque violência, Ricardo, pode ser o seguinte: se entrar um sujeito aqui agora, tentar atacar a gente de alguma maneira, e ele seja mais forte que a gente, tenha usando um pedaço de pau, alguma coisa, a gente não vai conseguir se defender se nós não usarmos violência. Nós não vamos defender na conversa, com o sujeito doido, enfim, né? Então, a palavra violência, ela generaliza, porque tem a violência que é injusta e tem a violência justa. A gente tem o estatuto, né, o instrumento da legítima defesa. Então, a gente tem que falar a palavra certa, e a palavra certa é crime. Então, quando a gente fala violência, assim, a gente de alguma maneira generaliza, assim, isso não é nada de ser bobagem, não, porque as ideologias, os processos que vão dominar as nossas vidas, né, eles nascem com ideias. E as ideias são expressas através de nomes e de símbolos. Quando a gente sequer sabe usar o nome certo, então você vê, de novo, está parecendo filosófico. Mas, não está parecendo filosófico. Mas isso é importante, Fernando, é fundamental. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala... você falou da coisa da cirurgia e tal, né? Que não ouviram o paciente. Na segurança e no sistema criminal, a gente despreza o que a vítima acha. Solenemente. Nós desprezamos solenemente o que a vítima acha. A vítima, o que a vítima pensa. E aí, entrando no universo um pouco do direito, né? Quem é do ramo do direito, você tem poucos casos em que a vontade da vítima tem alguma influência no decorrer da questão criminal, seja um processo, seja uma investigação, seja lá o que for. Muito poucos casos em que a vítima tem que representar, enfim, se a vítima não se manifestar, o Estado perde o poder de ir contra aquele agressor. Mas na maioria absoluta das vezes, o Estado despreza solenemente o que a vítima pensa. O que eu estou dizendo aqui? Né? Você, quando é vítima de algum ato, né, de um crime, seja ele patrimonial, seja ele o que for, o Estado vai lá para punir, responsabilizar aquela pessoa, e ele vai cumprir a regra que está estabelecida. Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, né, todo do arcabouço legislativo que nós temos. O que está escrito ali, está escrito. E a vontade da vítima não é expressa em lugar nenhum. Então, vou te dar um exemplo. Porque tem uma cadeira no direito que trata disso, né? Mas a gente despreza solenemente aqui. Por quê? Porque isso tira poder do Estado. Isso traz de volta o poder ao cidadão, que é vítima. Isso é que é, mas é aquela história. Nós aprendemos que o Estado é o pai absoluto de todos. Então, tô me remetendo à origem das coisas, porque nós não chegamos ao estado de coisas em que chegamos, com mais mortes do que países que estão em guerra, à toa. Não é só uma questão da polícia matar mais ou matar menos, enfim, não é só... Tem muita coisa por trás disso que a gente não vai falar no podcast, mas aos pouquinhos o que a gente quer é provocar que as pessoas pensem e decidam por elas próprias. O empresário, ele que faz o seu juízo de valor lá, a gente só faz a provocação aqui. A ideia não é convencer ninguém. O nosso objetivo aqui no Centro de Negócios é comunicar. Isso aí. Quem faz a análise é você que está assistindo dentro do teu cenário, dentro da sua experiência. Mas a gente quer contribuir com mais informação. Decida com informação. É isso aí. Então, por exemplo, se você tem uma vítima, né, um celular foi roubado com agressão, aquele cara foi preso, deu tudo errado e o cara conseguiu ser preso e ficou preso. Saiu tudo errado. Né? Funcionou porque saiu tudo errado. Evidentemente, estou falando com ironia, né? E aquele processo vai acontecer, se ele vai ser condenado ou não, se ele vai ficar preso mais tempo ou não, é indiferente da manifestação da vítima. Se a vítima, por exemplo, teve o celular apreendido, aquele celular ele é representativo na apuração que o Estado faz para dizer se aquela pessoa lá vai ser condenada num X ou 2X. Aquele celular fica apreendido. Para você, como vítima, que teve, estou dando um exemplo bem básico, bem simplesão para ficar fácil de percepção. Agora, isso pode ser tratado de novo num outro podcast só para falar disso. Você precisa muito daquele celular. Porque é teu trabalho, porque você é um profissional autônomo, porque você tem um apego àquilo que o familiar teu pai que morreu, que te deu aquele celular e tal. Não interessa. O Estado precisa daquilo, porque aquilo tem que ser periciado, tem que ser não sei o quê. A não ser que você conheça alguém. A não ser que você tenha um bom advogado. A não ser que monte uma série de sinões. O negócio demorar 2 ou 3 anos, o teu celular vai ficar apreendido 2 ou 3 anos. Aí o cara pensa, é polícia. Não, pode ser a polícia, mas pode ser
O próprio sistema que diz que é assim. Eu estou falando de celular, mas eu posso falar de uma série de outras coisas. Se o teu bem foi reparado, se conseguiram recuperar, ou por algum motivo, você tem vamos colocar aqui, né, um usuário de droga, que a família tem posses e tal, ele foi lá e fez uma besteira, roubou o carro, né, e aí causou um dano e tal, aí a família já tem que sofrer, porque quem sabe o que a droga representa, né, um outro assunto. Aí a família está tentando ali resolver, né? Esse problema invade muitas famílias, né? Não tem muro para conter essa questão, né? Acho que muita gente está ouvindo a gente aqui, ou tem alguém dentro da família, ou conhece alguém próximo que foi afetado por isso, né? E aí a família quer reparar o dano. Quer dizer assim, não, peraí, ele roubou sim e tal, mas estamos tentando internar ele numa clínica de desintoxicação e tal. A gente vai pagar teu carro, a gente vai te dar um carro novo. A gente vai reparar esse dano. E sei lá, estou criando um exemplo aqui. Isso é indiferente. Isso é indiferente para o Estado. Para o Estado tanto faz como tanto fez, não vai fazer a menor diferença. Pô, será que isso não é relevante? Será que a gente não deveria considerar o que a vítima pensa? Eu estou me aventurando em citar alguns exemplos aqui, que com certeza posso ser alvo de crítica de muita gente que é do direito, e não tiro a razão de quem critica, porque eu estou sendo muito raso aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, estou falando para empresários. Se você é vítima, o Estado não está nem aí porque você pensa ou deixa de pensar. Né? Se você até mesmo quer reparar. Enfim, seja lá o que for. Isso, a meu ver, isso contribui para tornar o Estado mais poderoso e o cidadão menos influente na sua própria vida. Aqui que isso pode fazer diferença? A gente pode discutir isso, mas é uma questão assim, perceba isso. Perceba que o Estado tira de você até esse poder. Você não pode interferir em nada. Você não tem... que eu iria querer interferir? Interferir ou contribuir? Vai ter gente que ia querer fazer, não, eu quero degolar o sujeito porque ele vendeu meu telefone. Tudo bem, não vai dar para fazer. Não, eu quero perdoar ele, eu quero que ele não sofra nada, porque eu penso assim, enfim. Né? A gente tem um estudo, uma ciência, que é a vitimologia, e outras variáveis dela, que estudam isso, mas que não conseguem entrar no Brasil. Porque as falas no âmbito do direito são fortalecedoras do poder do Estado. Quanto mais o Estado fica forte, mais fraco fica o cidadão. Uma sociedade forte não precisa de um Estado poderoso. Uma sociedade fraca, sim, precisa de um Estado poderoso. Estou falando de política. Aí você está falando de política. Não, estou falando de segurança pública. Porque isso vai afetar diretamente a questão da segurança. O que nós consideramos na segurança grave ou menos grave, ou mais grave, ou que tenha que ser... Não interessa, porque é o Estado que decide tudo. Nós não influenciamos nada. A nossa influência se resume a de 2 em 2 anos ir lá e apertar um botão e aparecer uma musiquinha confirmando aquele nome. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Eu preciso poder influir, né? Eu preciso poder dizer... E qual é a massa da sociedade brasileira que quer dizer o seguinte: o sujeito que estuprou, ele não pode ter o benefício que o outro lá que roubou. Eu quero diferente para ele. As pessoas não sabem como funciona isso. É uma malha difícil de entender. Você tem que mergulhar no mundo do direito para poder entender isso, né? E aí ficam os burocratas, né, do direito e tantos outros, se apoderam disso, e você que está fora disso, você não entende nada, e você não vê por que não dá certo. Por que eu sofro tanto? É porque, né, o poder das quadrilhas, das organizações criminosas, eles continuam acontecendo, mesmo delas presas. É o sistema. Né? Não vou falar o negócio do filme aqui, porque senão... né? Ô Veloso, você sabe que o Marco Antônio Moreira Leite fez um comentário que eu achei assim muito interessante. O que é a violência, o que é segurança, quando ele desistiu de caminhar no calçadão, porque de repente vem uma bicicleta elétrica. Ele usou o termo a 200 por hora, eu acho que elas não chegam a isso. Não tenho certeza. Desmonta, se ela chega. Mas há uma velocidade muito além do que seria razoável andando ali. Aí a discussão começa. Puxa, mas aqui é uma ciclovia, isso aqui é uma bicicleta elétrica. Tá ok. E o que ela está andando na rua, então, na pista? Mas, salvo engano, na ciclovia, não sei, vou arriscar aqui, mas na ciclovia acho que o limite é 25. Mas cadê? Salvo engano, tem um limite. Exato. Mas onde está, em primeiro lugar, a comunicação, e a gente vai cair na história da comunicação, onde está a comunicação, que esse é o limite, onde está a fiscalização? E fazendo um paralelo, a lei seca, que eu acho extraordinária. Eu tive amigos que morreram em alta velocidade depois de beber, na época da faculdade principalmente. Eu acho fantástico.
Mas, de repente, eu começo a observar pela cidade que diminuiu em muito. É a minha percepção. Pode ser que ela esteja em bairros que eu não frequento normalmente, mas eu percebo que quando acontece é para causar um congestionamento brutal, para todo mundo lembrar que existe a lei seca. É a minha percepção como cidadão. Mas ela diminuiu bastante. Acho que ela, sem fiscalização... Eu tenho um sócio que é sueco. E ele fala, amigo, se eu botar a roda do carro em cima da faixa de pedestre, lá eu tô frito. Ah, mas, poxa, na Suécia é tudo extraordinário. Tira a punição para você ver se a gente é tudo... Nós somos seres humanos iguaizinhos aos africanos, aos americanos, aos chineses, aos japoneses e aos brasileiros. As regras da convivência é que nos fazem diferentes, mas nós somos exatamente iguais. Tem punição, a gente obedece no tamanho da punição. Então, a observação do Marco ontem, eu acho que foi bastante importante. Olha, né? Quando ele disse, né, quando ele falou, é porque a gente tem uma tendência a hierarquizar os problemas, né? Porque quando alguém fala assim, aí uma outra pessoa está preocupada nos roubos de carga com fuzil, sequestro de motoristas, né? Numa hierarquia de gravidade, uma vai se colocando acima da outra, né? Mas o problema é que a gente não pode esquecer que o Estado... ele é o responsável por nos prover algumas coisas. Uma delas, sem dúvida, é a segurança. Não dá para terceirizar, não dá para contratar alguém de fora, né? Então, ele é o responsável por prover isso. Então, a gente tem que cobrar isso dele. Para algumas pessoas, e isso aí é uma experiência de balcão de delegacia, né? Para algumas pessoas, se você perguntar para elas assim, se você fosse o dono da polícia, e você pudesse escolher o que a delegacia e o batalhão aqui da área podem fazer, o que você faria? Você colocaria a polícia para desmantelar uma organização criminosa que está traficando, que está isso, que está aquilo, mas não está tendo tiroteio. Os caras estão se entendendo lá no submundo, no universo lá do mal deles lá. Eles estão se entendendo, não está tendo tiro, não estão deixando roubar na rua, né? Mas estão fazendo muito dinheiro e aquela organização criminosa está se fortalecendo, está se tornando uma máfia paralela ali. Estão desgraçando vidas de forma silenciosa. Silenciosa, mas não está me incomodando. É um desafio que eu faço, né, ao nosso ouvinte. O que você acha que esse cidadão vai responder? Eu falei, não, cara, o que está me incomodando... E olha que eu ouvi isso muito, tá? Eu tenho um vizinho, que aquele vizinho inferniza a minha vida. Ele, quando para o carro, ele tranca o meu carro na garagem, ele tem um passarinho na varanda dele que suja a minha varanda, ele bota som alto, porque é isso que está incomodando ele. E aqui eu não estou hierarquizando, mas a gente como cidadão, aí eu volto de novo ao ponto, quem é que tem o poder? Porque se eu sou cidadão e é isso que está me incomodando, e eu que pago pelo serviço, eu quero que quem tem que me prestar esse serviço resolva esse problema. Então eu como poder público, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, não, peraí, cidadão, olha só, você está vendo isso, mas você não está vendo que tem uma quadrilha crescendo e tal, que se eles se fortalecerem, eles tomam conta, depois eles vão cobrar taxas, vão chegar onde chegou, né? Então, essa integração, esse prestar contas de quem tem o poder para quem manda em quem tem o poder, ele não acontece. E não vai ser o poder que vai dizer assim, olha, oi, vim bater aqui na sua porta para prestar conta. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quem está lá embaixo é que tem que cobrar. Fala, eu quero, vem cá. Por que na delegacia eu demoro tanto tempo para fazer? Por que não tem uma viatura aqui, ali ou acolá? E aí eu vou fazer já um convite, para não ficar só aqui crítico apontando, né? Porque vai ter gente que vai dizer assim, é muito fácil ficar apontando. Realmente, é mais fácil. Mais difícil a gente encaminhar a solução, né? E aí como a proposta aqui é a gente fortalecer, dar poder, né? Dar consciência, né? Da importância da força que o empresário que está nos ouvindo tem, parte dessa lacuna de prestação de contas pode ser suprida pela própria ação do empresário. Então, por exemplo, faço um convite. O Governo do Rio tem um Instituto de Segurança Pública que é um diferencial em muitos estados. Tem muita gente que não tem isso. Que tem gente especializada lá, né? Tem matemáticos, tem gente especializada em estatística, que compila esses dados, que coloca filtros lá. Você pode fazer pesquisas no site do ISP, você pode ver qual é o volume de ocorrências
dentro da tua região, saber se os roubos estão aumentando na tua região ou estão diminuindo, se eles são maiores em relação à região vizinha, se o estado do Rio tem mais gente morrendo, enfim, você tem de tudo lá. Mergulha lá, ao invés de ficar mergulhando só em site de curiosidades, de amenidades, vai no site do Instituto de Segurança Pública. De imprensa marrom. Ou ficar ouvindo, repetindo, martelando na tua cabeça, querendo formar as tuas ideias, forme você as tuas ideias. Procure. Né? Eu estou dando essa dica aqui porque melhorou. Qual é o site? Instituto de Segurança Pública, ISP. Eu posso colocar aqui, depois me comprometo até a dar o site corretinho, mas a gente vai fazer isso através dos conselhos. É isso que a gente vai fazer. Esse ping-pong aqui que surgiu isso, é isso que a gente quer fazer. É pegar essas informações, né, essas dicas, e dizer assim, olha, parte desse poder está acessível, você tem que se movimentar. Vai lá no site do ISP, quer ver uma outra? O mesmo Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia do governo estadual, uma iniciativa do governo do estado do Rio, e aí a gente tem que aplaudir isso, né? Mantém conselhos comunitários de segurança. Conselhos comunitários de segurança são reuniões que acontecem todo mês em que o comandante da área e o delegado da delegacia e vários outros representantes lá têm que estar lá e vão apresentar as suas performances à sociedade. Sabe quantas pessoas vão à reunião do Conselho Comunitário? Muito poucas. Você sabe uma coisa muito interessante e funciona, tá? E super funciona porque ouvir para o agente de segurança, eu acho que é fundamental. Por menos que ele possa até em algum momento ou em um ponto ou outro discordar, mas esse ouvir vai fazer ele refletir quando outros inputs houverem. Eu conversando com o Ludogero, que era o comandante do 5º Batalhão, eu sou CAC, e o Ludogero, falei, mas Ludogero, como é que acontece? Porque tem a legítima defesa, às vezes você está indo para o clube e de repente acontece alguma coisa, houve um assalto, o camarada chegou, bateu no vidro do carro, viu que não era blindado e me dá o celular, me dá a aliança, me dá. E eu falei, o sinal não abre, eu não consigo ver se ele está ou não armado, que ele encostou o peito. Era um carro alto que eu estava, ele encostou o peito no vidro, olha pelo espelho, nas câmeras. Não estou vendo, não vou discutir se apostar se ele está ou não armado. Entrega, que celular e... Infelizmente custa barato, custa barato comparado à vida, né? Então já anda com um celular que é para dar pro cara, né? Mas é complicado isso. O Ludogero falou o seguinte, ele falou, Ricardo, olha só, se você reagir, embora seja legítima defesa, novamente eu defendendo ali a questão das câmeras nos carros, porque tinha um taxista atrás que ficou extremamente revoltado, que ele viu tudo, e chegou, pagou uma geral pro guarda que estava 3 carros à frente, porque vocês são irresponsáveis, acabou de assaltar ele. Aí eu vi, estava indo pro aeroporto, falei, eu vou ficar numa discussão sem resultado. E eu perguntei pro Ludogero, como é que acontece? Ele falou, cara, se você reagir e não tiver uma câmera, se não tiver alguém que te vá testemunhar dizendo que o cara te ameaçou, você tá frito. Eu falei, mas sério? Bem-vindo ao mundo policial. Sério, tem policial que eu tenho que tirar da rua porque o camarada chegou com um simulacro, uma imitação de uma arma, puxou para ele, eu vou falar para ele, raciocine com calma, se aquilo é um pedaço de pau ou uma pistola, e aí sim você haja. Como é que eu falo isso pro cara? No calor ali do momento, no reflexo do olhar pro lado e de repente... O cara deu tiro, pronto, aí eu tenho que tirar ele da rua. Aí eu já não tenho policial como eu gostaria de ter. E aí eu tiro ele da rua, e o cara sofre nesse momento. É complicado, não é? Interessante que você abriu esse ponto, Ricardo, mas eu quero só concluindo o assunto anterior. Uma das ideias que a gente tem é colocar essas datas dessas reuniões de conselho comunitário para os conselhos daqui da casa, para eles divulgarem isso. É importante que as pessoas saibam que as datas estão no site do ISP, eles divulgam lá, salvo engano, isso é da minha época, né? Não sei se está mantido até hoje, talvez esteja, as atas das reuniões são colocadas lá. É importante você se fazer presente, né? Se você tem negócio naquela região, né? Se você tem mais de uma loja, enfim, se você tem interesse naquela determinada região, uma vez por mês, né? Se o próprio empresário não puder ir, alguém que ele vá, para ele ouvir o que foi dito lá. Olha, o que está
no radar das polícias é o que foi dito lá. Se não te agradou, vai na próxima e você não. Peraí, tem uma questão aqui que vocês nem falaram, mas está acontecendo um problema aqui, estão invadindo a casa que está vazia, enfim. É um outro espaço de exercício de poder que o empresário pode fazer. A gente pretende, só na linha de colocar o que pode ser exercido pelo empresariado. Mas essa questão que você levantou, Ricardo, ela é interessante porque a gente parte de uma premissa que o policial tem que ser um super-homem. Ele tem que saber discernir, né? E aí, em milésimos, centésimos. Se ele fizer bem isso e ele acertar, provável que ele saia ileso, juridicamente e fisicamente também. Se ele não fizer, a possibilidade ou ele sai lesionado juridicamente, vai responder um processo, vai sair da lista de promoção, ou seja, ele prejudica a carreira dele policial. Ou pior, ele sai morto. Então, isso não é dizer que nós estamos avalizando aqui covardias, execuções, não é nada disso. Mas, de novo, né? É olhar para o ser humano também, Voltamos lá naquela origem. Quando você tem, hoje, teve uma grande operação no Alemão e na Penha, 500 policiais, civis e militares envolvidos, já tem uma bala perdida que atingiu uma pessoa que, segundo informação inicial, porque tudo isso tem que ser confirmado, mas segundo informação inicial, era um terceiro, não tem nada a ver com a história, não é criminoso, um policial do batalhão de choque gravemente ferido e outras pessoas com pequenas lesões. Qual é o primeiro entendimento que é passado? Se você entrar nos online, nas notícias online, enfim, no noticiário ali de imediato, né? Qual é o que você extrai daquilo ali, né? O transtorno causado pela ação policial. Então a gente... Então é para ter ou não é para ter, né? Então assim, a provocação que eu faço, claro que tem muita gente indignada com o fato de haver uma ordem judicial de um tribunal superior, distante daqui, lá numa terra tão distante lá, chamada Brasília, né, que diz que a polícia não pode entrar, a não ser que seja uma questão excepcional e tal. E aí eu desafio o cara a descrever o que é excepcional. O que é excepcional? Né? Enfim. Então, quando nós não vamos parar de receber essa saturação de não vou nem dizer de ideia, né? Essa saturação de leituras, que já são, olha, a leitura é esta. Não, busque o que é a informação. O que aconteceu? Uma grande operação. Será que o secretário de polícia, civil e militar, eles na véspera pensaram assim, eu vou arrumar um problema para mim, eu vou arrumar uma confusão. Eu vou pegar 500 policiais, né? E eu vou arrumar... as pessoas certamente não fazem sentido do que passa na cabeça, né? Eu fui chefe da polícia por 3 anos, do que passa na cabeça quando essas coisas estão acontecendo. Porque você, queira ou não queira, ainda que você não seja juridicamente, mas você, no teu íntimo, você é corresponsável por aquele resultado, seja ele positivo ou negativo. Então será que o policial vai dizer, eu vou lá arrumar um problema? Não, eu vou lá exercer o meu poder de dar tiro a esmo lá? Ou será que ele faz isso porque ele tem que fazer? Porque ele precisa fazer, porque senão aquele poder vai crescendo e depois a coisa chega num patamar que fica quase que... né, incontrolável. No exercício desse poder, é possível que erros aconteçam? É claro que erros vão acontecer, até porque a gente imaginar que uma operação com essa dimensão, envolvendo esse número de pessoas, em que existe uma resistência armada, que a polícia vai ter uma habilidade, uma técnica, uma capacidade tal que ela consiga neutralizar aquela resistência armada que é feita por fuzis, por armas de grosso calibre, de uma capacidade destrutiva enorme, que ela vai conseguir fazer isso sem nenhum dano colateral. Quer dizer, isso não é passar a mão na cabeça da polícia. Isso é provocar o cidadão que ele faça uma análise crítica quando ele receber essas informações. Né? Será que a polícia precisava ir? Será que o poder, parte do que está acontecendo nas ruas, né, tem relação com o poder que ainda é exercido dentro daquelas comunidades? Né? Porque dentro de uma comunidade, e eu posso dizer isso muito à vontade, Ricardo, porque eu já morei numa comunidade. Até no meu Instagram, não sei nem se o pessoal já tirou lá, mas tá lá, garoto da Providência que cresceu, foi empresário e virou chefe de polícia. Porque eu morei no Morro da Providência. Durante muitos anos, meus pais pobres chegaram de Portugal e a gente morou lá. Então eu vi isso. Tinha uma boca de fumo na porta da minha casa. Né? Graças a Deus e graças ao que nossos pais nos deram, a gente sobreviveu. Boa educação portuguesa, né? Sobreviveu, batalhou muito, batalhou e, né, hoje a gente está
confortável e olha para trás e é orgulhoso da história que deixou, e não envergonhado, né? Mas quem de fato conhece, tem muita gente boa lá, tem muita gente de bem lá, que é vítima, mas não pode sequer dizer que é vítima. Porque se disser que é vítima, vai ser vítima de novo. Então, quando a gente tem as pessoas que se arrogam o direito de falar em nome dessas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque será que estão falando realmente em nome ou no interesse do que essas pessoas precisam que seja dito, ou em outros interesses? Em enfraquecer a polícia, enfraquecer a força que o Estado precisa ter para combater as pessoas que estão lá? Acho que a resposta está no resultado, né? Basta você olhar o resultado. O Rio de Janeiro, onde ele está, né? O Rio hoje, Ricardo, ele tem o título, o triste título de exportar, né, algumas modalidades criminosas. A noção de facção, né, hoje já são mais de 70, né, a última vez que eu me informei quanto a isso, talvez já tenha chegado a uma centena já, ou esteja perto disso, o berço delas é no Rio de Janeiro. Começou no Rio de Janeiro. Então, o que a gente faz aqui repercute no resto do Brasil, né? Então, se a gente olhar esse resultado, né, essa fala está dando certo, né, esse pseudo-discurso em nome, não estou dizendo aqui que a gente libera a polícia, tem que entrar com um tanque de guerra, não é nada disso. Não é nada disso, mas, gente, décadas repetindo a mesma coisa. Eu desafio aqui as pessoas, pega o noticiário de hoje, pega o noticiário da semana passada e vai buscar lá o que acontecia há 20 anos atrás. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente continua falando a mesma coisa, a gente continua criticando a mesma coisa. E, por outro lado, a polícia continua dizendo a mesma coisa. E tem gente que continua dizendo precisamos matar mais. A gente já matou a beça. E tem gente que continua dizendo tem que parar de matar. Como é que... Você sabe uma coisa muito interessante, e eu reforço aqui, tá? Eu acho muito importante você participar desse processo, porque conversando com o Fabrício, o chefe da CORE, sim, coordenador da CORE, e ele falou, puxa, uma vez a gente teve um problema que disseram que era um absurdo a gente dar 3 tiros de fuzil num bandido. Quem é que estava lá correndo atrás do sujeito na comunidade? E ele, por incrível que pareça, com uma habilidade absurda, dando tiro para trás, com uma arma, com um pente gigante, pá, e a gente tentando para, dando ordem lá, eu não sei exatamente como é que acontece, mas dando ordem para ele se render, para ele parar, e a gente deu o primeiro tiro, e o cara foi acertado e continuou correndo, e a gente, meu Deus do céu, eu teria caído. Deu o segundo, ele continuava correndo e dando tiro, e o tiro, evidentemente, para quem está correndo para frente e dando tiro para trás, o único que ele não acertava era a gente, mas tinha bala indo para tudo quanto é lado, projétil indo para tudo quanto é lado. E aí demos o terceiro. Qual era o repórter que estava lá para ver essa situação? Então, eu não estou com isso dizendo que eu estou de acordo que esse tipo de coisa aconteça, mas é só para trazer a informação, que a informação é fundamental. Você conhecer é o primeiro passo de você buscar ou ter condições de buscar a solução de algum determinado problema. Como é que você faz na sua empresa? Você não desce lá na área de vendas do teu balcão de vendas para olhar como é que o seu atendente está atendendo o seu cliente, para saber por que a venda não está como você quer. Você não desce na área da produção para saber por que a máquina de injetar plástico está dando tanta falha. Você não vai lá na área de produção para saber por que a ferradura que você está produzindo está fazendo a máquina parar tanto e está gerando um calor absurdo que eles saem transpirando. Você vai. Por que, sendo a segurança tão importante, a gente continua consumindo a informação do jeito que ela está chegando para a gente, sem analisar, né, Fernando? Mas quem está na associação comercial, o empresário que é consciente, aquele empresário que a gente está provocando ele aqui desde o início, ele vai ter essa informação, é o que a gente pretende fazer. Você falou do Fabrício, coordenador da CORE, é um excelente policial. Eu brinco com o Fabrício, que hoje ele é um gigante. Eu vi o Fabrício pequenininho, ele foi crescendo. Hoje, você imagina o que é coordenar uma equipe, né, de forças especiais no Rio de Janeiro. Tem ação todo dia, tem problema todo dia, tem efeito colateral todo dia,
Tem policial que chega em casa e não consegue dormir. Tem policial que precisa de uma série de coisas e no dia seguinte ele tem que sair na operação de novo. Então essas forças especiais, a CORE, o BOP, enfim, eles têm uma história que eu não sei nem se a sociedade está preparada para receber essa história, né? O que a gente pretende fazer é, na medida em que a gente consiga, né, não é, uma vez mais, homens de forças especiais não são anjos, não são santos. Eles cometem pecados. Continuam sendo homens. Mas eles são aqueles que vão lá, né, na maior profundidade das trevas para eliminar aquele que quer nos fazer mal. Embora eles não sejam anjos nem santos. Estou usando aqui uma alegoria religiosa, mas para expressar bem o que... Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dos erros que eles cometem. Mas a gente não pode partir de um princípio de que porque eles fizeram assim, está errado, né? Repito, através dos conselhos, né, a gente pretende ou trazer o Fabrício ou outros policiais que são especialistas em golpes, fraudes pela internet. Vou pedir a eles que façam um vídeo, para a gente fazer esse vídeo circular pelos conselhos, para eles distribuírem, né, para os empresários que estão de alguma maneira vinculados a eles. Enfim, as pessoas devem estar pensando assim, né? O empresário deve pensar assim, pô, esse cara tá cheio de ideia, o negócio é executar, é difícil executar. Então vem para o jogo para ajudar isso a acontecer. É isso aí. O importante repito, né? A ideia não é convencer ninguém, a ideia não é puxar ninguém para o lado Y nem para o lado X, até porque eu não sou de lado nenhum. Eu posso defender ou ser contra uma proposta, um argumento, uma ideia, não contra uma pessoa. Eu tenho grandes amigos que eu penso diametralmente oposto ao que eles pensam. E eles continuam sendo meus amigos, a gente continua saindo junto, a gente continua convivendo. Agora, falou da política, falou da segurança, falou disso, aquilo, tem alguns que, assim, é diametralmente oposto, assim, é branco e preto. E nem por isso a gente deixa de ser amigo, porque a gente precisa manter, na realidade o que a gente precisa resgatar é aceitar o diferente. Hoje a gente está vivendo um momento em que você não consegue aceitar o diferente. Isso na política e está na segurança. Então, se você tem alguém que começa com uma fala como que a gente está, você vai, não, isso aí é pró-polícia. Isso está defendendo a matança. Isso é a favor de matar as pessoas. Não tem nada a ver com ninguém, nunca foi a favor disso. Eu, pessoalmente, prendi policiais que fizeram isso, né? Agora, eu também, pessoalmente, saí em defesa quando o policial não cometeu o erro que estavam imputando a ele. Eu, pessoalmente, coloquei a minha carreira em risco quando fiz isso. Veloso, a gente falou muito de polícia, né? E eu me lembro que ontem, na sua posse, você falou que a polícia é parte dessa solução. E até mesmo hoje você abriu, dando o exemplo ali do médico que foi assassinado na Lagoa e todo mundo só lembra, cadê o policial que não estava ali? Isso faz parte. Eu, como cidadão, penso assim, cadê a polícia? Eu acho que tem muito mais para conversar, Fernando. E a gente fez uma conversa de você seguir nessas trilhas que nós estamos criando, né? Falamos, já foi criada a trilha sobre negócios em comunidades, a trilha sobre energia nuclear um pouquinho mais ampla, que são os negócios que envolvem nessa área da tecnologia nuclear, a trilha da segurança. Então, eu acho que quem está ali assistindo a gente vai poder interagir e ouvir mais temas relativos à segurança no raio que a ela compete. Não, aqui em Bangu, aqui em Itaocara, aqui em Varriçai está acontecendo assim. Poxa, deixa eu falar com ele, interagir conosco. E eu acho que essa vai ser, já é um resultado disso, de todo esse esforço que a gente está fazendo, bastante importante, né, Fernando? Olha, Ricardo, eu te parabenizo pela iniciativa. Eu acho que isso está em sintonia com o que o presidente Josias quer fazer, né? E a gente está super à disposição para a gente seguir nessa trilha, né? Não só comigo, com outros integrantes, com outros conselheiros também, porque também vão emprestar muito seu conhecimento nesse sentido. Eu vou fazer uma provocação aqui para essa trilha. Uhum. Né? Se nós fôssemos perguntar aqui ao nosso ouvinte qual a diferença do brasileiro, sim, eu não gosto muito desses estereótipos, mas vamos embarcar um pouquinho nisso. Qual a diferença do brasileiro,
para o americano, para o japonês, para o espanhol, né? A gente está falando de lugares que têm um problema menor de criminalidade do que a gente aqui. Será que a gente pode dizer que o brasileiro é mais violento? Por isso é que a gente tem mais violência aqui? Por isso que o brasileiro tem uma tendência maior ao crime? Quais são as causas que nos levam, né, a ter a insegurança, né, a criminalidade como algo que influencia tanto nas nossas vidas e influencia menos na vida dessas pessoas que moram nesses outros locais? Tem muito para a gente pensar quanto a isso, mas algumas coisas já nos dão uma dica, né? A cultura, cada país, cada povo desenvolve a sua cultura dentro do contexto em que ele foi sendo desenvolvido. Parte do nosso problema está na nossa cultura. Quando você fala da polícia, claro que a polícia é um elo importantíssimo nessa cadeia de responsáveis pelo que acontece ou não deveria acontecer. A polícia é um elo importante nisso aí, né? O cidadão tem uma participação determinante nisso também. E eu diria que é claro que a gente tem um problema de deficiência na ação policial, a gente tem uma dificuldade terrível quanto à questão da regra do jogo. A regra do jogo é confusa, ela é louca, porque a regra do jogo, a legislação, ela produz estímulo à prática do crime. Eu não tenho receio nenhum de dizer isso, porque é uma realidade que foi sendo construída. Não estou falando de uma lei, nem de duas, nem desse legislativo, nem do legislativo passado. Isso é uma ideia que foi sendo construída, confusa, distorcida, né, que nos levou a um estado de coisa em que a realidade legislativa, onde está assentada a convivência do brasileiro hoje, ela conspira contra mais segurança. Agora, dentro desse cenário de coisas, né, e aqui eu não estou querendo tirar a polícia da sua responsabilidade, muito pelo contrário, a gente sempre vai trazer a polícia porque é dela esse papel, mas a cultura tem um papel importante. Quando a gente olha para uma ação policial e a gente só consegue enxergar o erro, e a gente não consegue enxergar as circunstâncias que levaram àquele erro, que pode ser falta de treinamento, sim, como muita gente diz, né? Pode ser uma corrupção, de alguma forma, como muita gente diz, mas pode ser muito mais coisa. Pode ser uma situação em que aquele agente, né, operador lá, o agente de segurança que vai lá, ele não tem nenhuma segurança jurídica, porque, diferentemente do médico, né, que tem que intervir, um médico, um cirurgião, diferentemente de um advogado que vai intervir numa situação lá que pode salvar ou não o seu patrimônio, diferentemente de um engenheiro, de um arquiteto, que ele compromete com valor ali, aquela construção ela pode cair, né, e tem um patrimônio envolvido ali. Todas essas questões, o piloto de avião que decola com 200 vidas lá dentro, enfim, todos têm a sua importância. E se eu desafio você a imaginar qual é a segurança jurídica que essas pessoas têm, se o piloto de avião ele fizer tudo direitinho, fizer o cheque antes de voar, se ele operar tudo direitinho, né, ele tem uma segurança jurídica. Se aquele avião cair e tal, não foi responsabilidade dele, ele demonstra isso. Se foi, ele vai responder por isso se estiver vivo. E assim com um médico, assim com um engenheiro, assim com todo mundo. Com o policial não é assim. Com o policial é diferente. Mesmo que ele faça tudo da forma como a regra do jogo diz que ele tem que fazer, que são, no jargão policial, chamadas regras de engajamento, né, ele faz tudo como ele foi treinado para fazer, né? Ainda assim, esse policial pode responder por um resultado que ele não teve a intenção de produzir, ou que ele talvez não tenha tido até culpa, mas porque há uma leitura de que ele é o responsável por aquele resultado negativo, porque afinal de contas ele deveria ser um super-herói. Acho que a sociedade brasileira e fluminense, o empresário, precisa pensar sobre isso. Não é defesa da polícia, não é tentar convencer ninguém a nada, é provocá-lo a pensar. Se você fosse um profissional de segurança, se você fosse se dedicar a uma atividade na qual você não tem a certeza de que mesmo que você cumpra todas as regras que te são ditas, ainda assim você pode vir a ser preso, você pode ser responsabilizado. Os teus filhos na escola, né, os colegas dele podem dizer, esse aí é o filho daquele lá que matou o outro, ou que prendeu, ou que fez isso e aquilo. Você não tem segurança de que isso não vai acontecer contigo quando você cumpre todas as regras do jogo. Essa é a vida do policial. Então não é a defesa do policial, não é querer... Eu não gosto que chame o policial de herói. A polícia às vezes não gosta que eu diga isso, mas eu não gosto. Porque o herói, só nos filmes que o herói toma tiro e levanta e é desintegrado. O policial na vida real, ele toma um tiro e morre. Ele toma um tiro e ele fica numa cadeira de rodas. A família dele fica desassistida, né? E a gente não vê ninguém sair em defesa dessas pessoas.
né? Ainda que outros tenham cometido atrocidades, tenham executado pessoas, enfim, não vamos afastar problema nenhum aqui. A gente aqui não tem medo de encarar o desafio do argumento. Mas essas pessoas, elas não têm o tratamento que elas deveriam ter da sua sociedade. Uma sociedade que não consegue reconhecer a importância da sua polícia, ela nunca vai ter segurança. Então isso também está inserido dentro do caldeirão de coisas que interferem para que a gente viva no mundo que a gente vive hoje. Né? Por isso que eu digo, grande parte do nosso problema está na nossa cultura. Nós vemos filmes hoje sendo produzidos que enaltecem criminosos famosíssimos. Né? Não vou citar exemplo aqui que eu não vou dar auditório, não vou dar audiência para ninguém. Mas a gente tem vários filmes, várias produções cinematográficas que são feitas contando a história de bandidos, enaltecendo, né? Vangloriando a ação de bandidos. Não nos faltam heróis na polícia e as suas histórias não são contadas em lugar nenhum. A sociedade que não perceber isso, ela nunca vai ter segurança. Vamos lembrar de países que têm um nível de segurança melhor em que a gente inveja eles. Né? A gente inveja os caras, pô, consegue viver, consegue ter, não precisa ter muro. As casas não têm muro, as casas não têm cerca. Vamos ver se lá não é assim que acontece. Eu morei, não é só os Estados Unidos o único exemplo, são vários, né? Mas eu morei nos Estados Unidos. A gente chegava em algum lugar, né, para embarcar. O embarque de uma aeronave, um embarque de um avião, eles embarcam os militares e os policiais. São tão prioridade quanto são os idosos e as mulheres. O policial aqui, se a gente deixar, ele nem é o último. Ele ali, se deixar, deixa ele de fora e o avião sai com o lugar dele vazio. Não é defesa da polícia, é defesa do nosso bem-estar. Porque nós precisamos desse agente para a gente poder ter segurança. Cenário, é uma clareza do cenário, eu não sei porquê. Eu acho, honestamente, que o policial deveria ser remunerado um pouco melhor do que ele é, que deveria ter uma segurança melhor do que a que ele tem, que deveria ter carros blindados, já que os bandidos, mesmo quando eles fazem guarda ali, ou eu não sei os termos da polícia, o meu negócio vigilância. É engenharia, tá ali fazendo a vigilância parado no carro, e de repente sem proteção nenhuma. E aí o bandido chega e alveja o cara, porque vai concentrar possivelmente uma determinada quantidade de policiamento ali e liberar outra área que eles querem fazer algum ato ou um outro ato tão ilícito quanto esse de atirar em policial. Por que que eles não têm uma segurança melhor? Por que que não é abatido o imposto que a gente paga? Hoje a gente discutiu essa questão dos impostos com essa reforma tributária que arrepia, é outro assunto que nós vamos voltar a conversar. Por que que não tem 30% de desconto para aquele policial, ou para quem é para os que são das Forças Armadas ou da polícia e tudo mais? Porque é uma forma diferente do próprio governo de remunerar, já que tem toda uma questão de responsabilidade, de custo da operação. Ok, então vamos dar uma aliviada. E ali aquela venda feita para policial, ela tem um abatimento. Eu acho que tem muito para conversar. Essa conversa prolifera, Ricardo, quando a gente reconhece isso. Sem esse reconhecimento, são palavras atiradas ao vento. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre disse, né, nos auditórios, quando tinham centenas de policiais para me ouvir, eu dizia para eles o seguinte: tem vários aí que estão com um fuzil pendurado no ombro, com um colete, com 2 pistolas, preparando o pessoal para ir para uma operação, às vezes 4 horas da manhã, naquela concentração e tal. E ali você está num momento em que há o risco de algum daqueles ali não voltar. Esse risco é real, acontece. Né? A gente está sempre pedindo proteção para que isso não aconteça, mas é um risco. Né? Mas eu sempre dizia para eles, a maior força de vocês não está na arma e na munição que vocês estão carregando. Isso é um instrumento só. A maior força de vocês está aqui. Porque o policial tem que vencer tudo o que a gente disse aqui. Porque se ele pensar em tudo que a gente disse quando ele vai para uma operação, ele não vai sair de lá inteiro. Não tenha dúvida nenhuma disso. E o que ampara essa força, que aí cada um vai buscar de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, né? O que ampara essa força é a legitimidade que ele tem junto à sociedade a qual ele serve. Isso não é poesia. Podem verificar.
Aonde nós temos mais segurança, a sociedade legitima a sua polícia. Não há polícia forte. Não há polícia forte que não seja legitimada pela sociedade a qual ela serve. Não há. Eu desafio a que me apontem aqui. A não ser em sistemas tirânicos, né? Aí é diferente, né? Porque aí a força é pela força, né? O absolutismo, a tirania, aí é diferente. Mas em ambientes democráticos, onde nós respeitamos a dignidade das pessoas, onde nós nos atrevemos a ter o debate, o atrito de ideias, nesse ambiente não há polícia forte. Não há sociedade sem segurança que a sua polícia não seja legitimada pela sociedade. Tem críticas, tem briga, tem reclamação, sempre tem, óbvio, não é endeusar, né? Não é idolatrar. Mas ela legitima a ação da sua polícia. A nossa não faz isso. A nossa quer segurança e tem direito de querer porque paga por isso. É um direito, né? É um direito. Mas precisa perceber que para que isso aconteça, uma das questões passa pela cultura. E a nossa cultura não nos permite legitimar a polícia. Ah, porque a polícia é ruim. Enfim, aí a gente vai ficar numa discussão aqui sem fim. O que nós queremos é melhorar. E não ficar, né, fugindo da responsabilidade. A culpa é da polícia porque faz errado. Não, a culpa é da sociedade. Não, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente continua nisso aí já há muitos anos. Então vamos pensar nisso. Se isso é importante, se quem está nos ouvindo acha que isso é importante, reflita sobre isso. Quando você ouvir alguma coisa, ouça com um olhar, né, com uma atenção crítica. Né? É isso mesmo, tem razão, a polícia errou de fato. Não, errou, mas a culpa não é bem da polícia. A culpa é, né, porque afinal de contas, né, naquele caso específico. Né? Experimenta se colocar no lugar da pessoa, naquele momento, subindo uma comunidade, correndo atrás de um bandido e pensando ali, poxa, mas ele acabou de... Bom, aqui, a gente não está aqui para defender a polícia, mas sim defender o cidadão. Mas eu acho que esses temas precisam continuar vindo à pauta e eu fico muito feliz, Fernando. Que vem a trilha. Eu fico muito feliz com você aceitar esse desafio, porque a gente sabe, o nosso desafio é a comunicação em primeiro lugar. Você deu o exemplo da Guerra do Vietnã, precisa comunicar para que todos olhem no mesmo sentido, um sentido comum no entendimento, para que você tenha resultado, senão não vai ter resultado. A gente não busca hegemonia. A gente não quer que todo mundo pense quando a gente tem hegemonia tem alguma coisa errada. Né? É natural que nós sejamos diferentes. Agora, nós não podemos desprezar, refutar o diferente. E é isso que tem acontecido. Por isso que nós não vamos progredir, enquanto nós nos mantivermos assim. Hoje o Brasil vive um antagonismo absoluto. É insuportável. O lado A conversar com o lado B. Eu entendo. Eu entendo que seja difícil, porque pessoas que pensam... É muito mais fácil você desenvolver um assunto com quem pensa da mesma forma que você. Só que quando você só procura dialogar com as pessoas que pensam igual a você, o teu raciocínio tende a ser corrompido com o tempo, porque ele não é submetido ao estresse, ele não é submetido à tensão, ao confronto. E hoje a gente está eliminando esse confronto. Então a gente tem uma bolha para cá, uma bolha para lá, outra bolinha aqui, outra bolinha ali, e no meio disso, que é o que nos interessa, nós temos a segurança. E a segurança precisa que haja um entendimento, que haja percepção das reais causas que nos levam a isso. Então a real causa não é porque nós matamos demais. A real causa não é porque nós abrimos as portas. Há uma combinação de fatores que acontecem aí. E a gente não vai convencer a todos, num sentido ou no outro, e a pretensão não é essa. Eu acho que ficaremos muito felizes se nós conseguirmos provocar as pessoas a pensarem. Libertem as suas inteligências. Se deixem concluir por si próprios. A informação está lá, ela sempre pode ser manipulada, porque se eu só te informo uma coisa e não te informo outra, de alguma maneira eu estou manipulando. Mas se você já tiver a sua antena, né, de inteligência ligada, você já corre o risco de conseguir formar a sua opinião por você próprio e não por ninguém. Eu não quero ser formador de opinião de ninguém. Eu sempre quis, há muito tempo que faço isso, é provocar as pessoas. Talvez você esteja chegando a uma conclusão porque você foi levado a chegar a essa conclusão porque só te deram uma determinada informação. Você só está buscando num lugar, experimenta buscar num outro lugar.
Nem que seja para você ter certeza que era aquilo mesmo que você pensava, para você poder refutar quem pensa contra você. Porque quem não ouve o diferente não tem condição de refutar alguém, porque você não conhece o outro argumento. Então, o sujeito que é da bandeira azul, ele não conhece nada da bandeira vermelha. Então, ele não sabe dizer o que é ruim da bandeira vermelha. Ele pode dizer, não, a bandeira vermelha é ruim por isso, por aquilo. E vice-versa. E hoje a gente vive nesse mundo que é insuportável, é uma chatice. É uma chatice só. Eu acho isso muito chato, porque eu gosto do embate, eu gosto da discussão, porque quando a gente senta com um colega para falar, e vou falar mal dos delegados, que é da minha classe, então eu posso falar mal deles à vontade, né? Você tem delegado que é super pró tiro, porrada e bomba. Uma chatice isso. É uma cegueira isso. Vai resolver, não. E você tem delegado que é apaixonado pela teoria do oprimido. Sai fora. Pô. Não, porque o bandido é vítima. Pelo amor de Deus. Fala sério, né? E todos nós não somos vítimas de nós mesmos. Você não acredita nisso mesmo, né? Aí você tem... São malas, né? O problema é que a gente tem que mostrar para essas pessoas assim, cara, olha só. Tiro, porrada de bomba. Mais isso. O cara não vai dizer para você, pô, concordo. Mas você vai botar uma mosca lá, como é que fala? Vai provocar ele a pensar. E do lado de cá a mesma coisa, né? Então, assim... Acho que o Rio é maravilhoso para se viver, para trabalhar, para empreender, como diz o nosso presidente. A gente só precisa fazer com que as pessoas voltem a gostar do debate, né? Voltem a se dedicar ao debate. E o diferente, ele não é ruim, ele pode ser chato, ele pode ser desagradável, ele pode ser inconveniente, pode ser teimoso. Mas só o que te faz crescer é quando você sai da posição de conforto. É só você não partir, você não ter a presunção de tentar convencer. Não é convencer ninguém. É você mostrar as suas ideias. Às vezes, né, como já aconteceu comigo, né, pessoas que eu conversei há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, quando eu estava na chefia disso ou daquilo, e anos depois, que eram dissidentes fervorosos. Né? Você está errado por isso, você está errado por aquilo. E hoje, anos e anos depois, a pessoa vem e fala assim, preciso te contar uma coisa. É a coisa mais satisfatória que pode acontecer na vida de alguém. E é assim que o mundo evolui. E é assim que algumas sociedades não precisam colocar muros nas suas casas. É claro, tem uma série de outras coisas. Mas é isso que os leva a fazer isso. Porque o diferente não é algo a ser repelido. É algo a ser, talvez, na pior das hipóteses, vamos lá, suportado. Tem que suportar. Né? Porque afinal, ou então, né, nós estamos contando uma mentira para nós e para os nossos filhos. Nós não gostamos de democracia. Porque a democracia que repele o diferente não é democracia. Não é democracia. E quem age em nome da democracia para repelir o diferente ou para cercear o direito de fala do repelente, né, do diferente, é mentiroso. Não está agindo em nome da democracia. Cara, vem para esse jogo, que aqui é o lugar de quem quer fazer a diferença. A turma aqui é uma turma muito competente. O Rodrigo Rocha ontem mesmo já se manifestou em fornecer essas informações de dias e horários que acontecem as reuniões comunitárias. Conselho Comunitário de Segurança. Conselho Comunitário de Segurança, isso daqui a pouco vocês terão essas informações. Vem para esse jogo porque a turma é muito competente, o que falta são braços. Então vem para cá ser mais um braço para colaborar no tamanho da sua possibilidade para mudar a sua realidade. Então continua com a gente, não esquece, vai lá, se inscreve, curte. Fernando, brigadíssimo. Prazerzão meu. E vamos continuar aí discutindo, e vocês vão ver às vezes o Fernando sozinho aqui, mas com todo o apoio do Centro de Negócios RJ+, da associação, com todo o apoio do Josier, de toda essa equipe, dos demais 24 conselhos empresariais que essa casa tem, para a gente ter o melhor resultado para a nossa sociedade dentro da visão do empresário. Então fica com a gente. RJ é mais na associação comercial. Boa!